Que bom receber mais uma vez, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado mais uma vez por deixar eu fazer parte desse programa tão bom de nossa TV Horizonte e também dar um abraço ao nosso amigo e amiga. Estamos sempre em sintonia também a partir do Versos e Preces, que é uma programação nossa aqui. Que mensagem esse tema que a gente falou agora para quem está em casa traz? Qual o recado que esse tema traz para nós? Então, nós temos no contexto da Quaresma, que são os 40 dias de preparação para a Páscoa, com esses temas fundamentais do jejum, da esmola, da oração, aí está inserido sempre pela Igreja no Brasil, pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que há tantos anos propõe a campanha da fraternidade, como você bem lembrou antes, que esse ano de 2020 traz o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Eu tenho lido o material, inclusive nós temos o nosso manual da campanha da fraternidade com estudos, notícias sobre essa temática e também propostas de encontros, de orações, de debates. E hoje a questão da vida ela é fundamental em nossas discussões e em nossos trabalhos de evangelização. Porque nós temos ao mesmo tempo uma cultura de tantas coisas bonitas, né? Tantas conquistas, por exemplo, a tecnologia, a ciência, tantos recursos, mas ao mesmo tempo a vida tem sido ameaçada em diversas dimensões. E aí a campanha da fraternidade vai propor essa revisão de reconhecer a beleza da vida como um dom que Deus nos deu, nos entregou para administrar, não só a nossa vida pessoal, mas a vida dos nossos irmãos e do nosso planeta, né, de nossa terra, e ao mesmo tempo é um compromisso, é graça e é compromisso, é uma tarefa nossa administrar essa vida. Quando você fala dessa questão de administrar, de cuidar da vida, a gente fala desde a concepção, criança, adolescente, Tudo. jovem, até o idoso. E não só a nossa vida também humana, porque se tem uma característica, uma marca que está em nosso coração humano é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Logo, Ele nos deu uma grande vocação de sermos cuidadores. É como se a gente dissesse assim, nesse universo todo, como você bem disse, desde a nossa vida, a sua mais tenra idade até a velhice, mas também olhando para fora de nós, a água, o rio, o meio ambiente, o meio ambiente todo, os irmãos, os animais. Deus nos deu uma particularidade em nosso coração, que nós somos também criadores, como uma vocação que vem dele. Ele é nosso criador e nos faz também capazes de criar, de somar, de fazer coisas boas à sua criação. E nem sempre nós somos fiéis a isso. Às vezes esquecermos. Quantas transgressões nós temos, quantas agressões à nossa vida pessoal, à vida coletiva e ao próprio meio ambiente. Nós temos o cartaz da campanha da fraternidade deste ano aqui. É um pouco disso tudo que o senhor está falando para a gente, que tentou passar a imagem desse cartaz. Com um detalhe, que ao centro está a Santa Dulce dos Pobres. É uma inspiração para essa campanha? Exatamente, foi uma escolha linda, né? Porque ela foi recentemente canonizada e é uma mulher transparente de amor que acolheu profundamente os mais pobres. É importante dar uma olhadinha. O próprio material da campanha traz alguns fragmentos da sua espiritualidade. Que coisa linda, né? Uma mulher que doou toda a sua vida para acolher os mais pobres. Eu vi uma frase que me chamou muita atenção dela, assim, como é que um pobre que joga um pobre na minha porta e eu não posso desprezá-lo, porque ele já foi tão desprezado até chegar à minha porta. E a passagem que está ali, né, Lucas 10, 33, 34, é a do bom samaritano. Por isso esse tema. Não sei se recordam a cena do bom samaritano, que tem duas pessoas muito importantes, inclusive muito religiosas, que estão mais preocupados com o seu culto, com a sua tarefa no templo, e é um que não tinha absolutamente vínculo com o povo judeu, é um samaritano que para e colhe esse homem que está totalmente ferido às margens e cuida dele.
Então essa é a inspiração da campanha da fraternidade. E acontece muito isso no nosso dia a dia, né? Eu fico pensando, por exemplo, a nossa igreja, ela é mestre em caridade, em doação. Nós tivemos aí inúmeros exemplos recentes, né? Bastou a gente acionar uma rede de solidariedade que as pessoas acolhem, doam. Isso é uma coisa impressionante entre nós. Isso é coisa do Espírito Santo, é obra de Deus em nós. Eu diria, Síria, que deveríamos pensar talvez um pouquinho mais adiante, que nem sempre a caridade imediata é suficiente. Às vezes é preciso a gente questionar do porquê que tanta gente às vezes sofre, né? Porque sofre a natureza. Trazer questões também faz parte da nossa fé cristã. Cuidar da vida também é nos perguntar... É algo mais amplo. Por que que é assim? Tem injustiças que precisam de ser combatidas na raiz. É como aquele exemplo que todo mundo já conhece. O médico sabe que quando alguém está com febre, ele vai dar uma dipirona para baixar a temperatura, a febre. Mas ele sabe e começa a pesquisar por que que essa pessoa está com febre. Porque só tem a febre porque algo está errado ali com a saúde da pessoa, infecção. Exatamente. Então eu penso assim que a campanha também chama a atenção nossa para dar esse cuidado imediato, mas é uma vocação mais profunda que nós temos, inclusive combater as raízes que matam, de uma cultura que pode ser cultura de morte. Isso é uma tarefa também nossa, de cristãos. Pois é, Dom Vicente, a gente tem até no vídeo da campanha uma frase bem bonita, que é gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes que consegue mudanças extraordinárias. É isso mesmo que falta no nosso dia a dia? Às vezes a pessoa quer fazer um grande feito, porque às vezes ouvir o outro, a pessoa não valoriza que é uma ação tão importante. Exatamente. São pequenas coisas que juntas ali fazem a diferença, tornam-se grandes. O segredo não é se preocupar em fazer grandes coisas, mas é fazer com que as pequenas coisas se tornem grandes. Isso já é um ditado que nós conhecemos. Se você tem na vida, abraça uma missão, uma vocação, e não se preocupa em ser grande, mas em fazer com aquelas pequenas coisas ganhem uma extensão de ser grande, é isso que importa na nossa vida, porque se a gente for pensar assim, eu vou esperar um momento, uma grande oportunidade para eu ajudar o outro. Pode ser que essa grande oportunidade nem venha. Nem surja, nem aconteça. Agora, eu vou sair ali depois do programa, ali na rua, eu vou me encontrar com alguém. Alguém vai estar na minha rede social pedindo uma oração, pedindo uma visita. Aí está o segredo. Eu vou atender, eu vou acolher ou não? Ou eu vou protelar para uma grande ocasião que pode ser que nem aconteça. E depois, assim, a nossa fé, a nossa espiritualidade, toda a tradição nossa cristã revela que Deus se faz pequeno, como é o mistério da nossa fé. E se Ele se faz pequeno, Ele nos mostra que Ele está muitas vezes na vida humilde, simples. Pode ser que eu que tenha tido a chance de aparecer um pouco mais, ou quem é famoso, por exemplo, nos meios de comunicação, isso daí nos critérios de salvação pode ser até um problema para a gente, porque aquela mulher, aquela senhora simples que nunca apareceu, ela pode fazer muito, né? Que é a nossa mãe, que muita gente não conhece, que nos gerou no silêncio do seu seio, do seu ventre, e que talvez a gente nunca soube quais as noites que ela perdeu por causa de nós. E com certeza foi ela que nos trouxe, nos deu a capacidade de estar aqui. Então é muito esse segredo. O Papa Francisco tem dito muito dessa simplicidade alegre cristã. Inclusive, pede até que a gente se converta um pouco desse orgulho de ser grande, de uma sociedade que nos joga o tempo todo que a gente tem que ser famoso, que tem que ter coisas. Precisa ter um pouquinho mais de simplicidade na vida. E às vezes a pessoa, como o senhor disse, deu o exemplo da nossa mãe, às vezes a pessoa é simples, é humilde, pode ajudar tanto o outro. E às vezes eu ouço as pessoas falarem, mas eu não sou famosa, eu não sou famosa, eu não sou conhecida, como que eu vou ajudar? Tem tantas formas, às vezes um simples abraço, um simples sorriso. Dentro da igreja, mas eu não sei ler direito, eu tenho vergonha.
Tire essa vergonha e coloque como princípio da sua vida que você tem uma vocação primordial, que é amar. Isso é dom de Deus. É disso que a campanha da fraternidade está falando, que vida é fraternidade e vida, que vida é dom e compromisso. Toda a vida é sagrada e nós temos essa vocação de ajudar Deus a cuidar desse paraíso e transformar aquilo que é morte em vida, em esperança, em alegria. Por isso também a irmã Dulce como exemplo, como inspiração para essa campanha. Não é uma mulher frágil, simples, mas de uma força espiritual tremenda. Eu tenho experimentado muito isso na minha história de vida. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que vem de um meio muito simples, muito pobre. E aí quando você depara com situações que a gente está enfrentando na vida, que são situações de uma responsabilidade muito grande, eu acho que eu não peso muito nos meus ombros, que eu vejo isso como um dom de Deus. Foi graça dele até quando ele quiser. Então, e basta que a gente responda isso no cotidiano da nossa vida. A mística do cotidiano, santidade é isso. Papa Francisco, no seu texto lá sobre santidade, pequenininho, muito bonito, alegrai-vos e exultai-vos. Ele fala isso. A loucura da santidade do dia a dia, para a gente não esquecer quem nos amou, quem nos ama, quem nos trouxe até aqui, quais os gestos inúmeros que um dia tem com tanta pessoa que está... Quando você pega um ônibus, sei lá, um metrô, quando você está num carro, você fica se perguntando, será que esse motorista é seguro? Será que ele é responsável? Você não se pergunta. A vida é uma confiança em tantos gestos de amor. E aí usar nossa fé para isso. Em tanta bondade, né? E Deus que nos ama infinitamente mais, né? Agora tem essa proposta tão bacana da campanha da fraternidade. Qual é a orientação para as pessoas viverem esse período quaresmal de acordo com o que é proposto pela CNBB nessa campanha, Dom Vicente? A campanha ela não é um material isolado de um contexto, ela está dentro da perspectiva do caminho pascal, né? O êxodo dos 40 dias da experiência espiritual, orante, celebrativa da campanha, da quaresma, que é o nosso foco maior, né? Quaresma como preparação para a Páscoa cristã. Pensando nesses 3 eixos, né, fundamentais, que está no jejum, ou seja, viver uma vida mais sóbria, na caridade, a esmola, né, como caridade, que é viver uma vida solidária, e na oração, que é uma vida de intimidade com Deus, a campanha vem para reforçar o nosso compromisso com essa caminhada. Então, geralmente, ela extrai um tema importante para a nossa reflexão. As pessoas podem, na sua paróquia, na sua comunidade, adquirir um material, por exemplo, para estudar o tema. Isso aí, na paróquia, se encontra isso. Na própria paróquia que a pessoa frequenta, exatamente, né? Na comunidade ou na Arquidiocese de Belo Horizonte, é só acessar os nossos meios de comunicação e ver onde que se encontra esse material. Nas lojas católicas tem muito material, cartaz, tem, por exemplo, encontros para juventude, para crianças, para catequese. Então, isso qualquer um pode fazer essa experiência, né? E lembrando que o tema desse ano ele é muito precioso. Eu vi aqui algumas coisas, Ocília, que nos assustam. Uma sociedade, por exemplo, com tantos recursos, e a gente vê crescendo cada vez mais o índice, por exemplo, de suicídio, de vazio na vida. Violência. Violência. Então a gente fica assim um pouco surpreso. Por que a gente tem tanto recurso e estamos diante de situações que parece que são insuperáveis, que nos assustam, nos agridem. Parecem ser situações desesperadoras, né? Por exemplo, no século XXI a gente ainda é racista. Isso é uma vergonha. No encontro de tantas culturas, todo dia eu me encontro na rua com tantas pessoas diferentes e a gente saber que o índice de feminicídio é altíssimo, de violência contra a mulher dentro Os dados são assustadores. Das casas. A gente sempre fala aqui no programa isso. Então você fica assim, qual é o papel nosso cristão? Aqui, ó, a vida é um dom de Deus que merece o nosso cuidado.
O cristão, ele tem que ser um bom samaritano na sua vida em todas as situações. E eu digo, aí vamos passar para o meio ambiente. Quantos dramas nós estamos vivendo? Cada ano aparece um. E a gente vive bem Quando perto não é uma aqui. tragédia, é uma enchente, como aconteceu em Minas Gerais, no Espírito Santo. Quando não é isso, são tantas outras coisas. Então, nós cristãos estamos diante de um tema fundamental. Então, é estender o nosso olhar para essas questões, não só agora, né? Mas agora fica esse convite, então, para começarmos a refletir sobre esses assuntos. Claro, claro. Mas quem ainda não começou. Exato. Quem ainda não começou, sempre é tempo da gente fazer um caminho. Há muitas conversões, que é o tema fundamental, principal da Quaresma, que é tempo de conversão. Às vezes a gente pensa que conversão é só eliminar aqueles pecados pequenos que a gente precisa de ir eliminando, mas tem uns que são muito grandes e às vezes são muito estruturais, que acaba violentando muitas formas de vida entre nós. É esse que a gente também tem que combater. A você, amigo e amiga, você, Síria, que o amor de Deus, ele é acessível a todos nós, né? Ele não está fora, ele está dentro de nós, ele está no nosso coração, no próprio dom da vida. Se você não tiver tempo para fazer um grande encontro sobre essa temática da vida durante a Quaresma, basta você parar uns 2 ou 3 minutos durante o dia e respirar e perguntar assim, que respiração é essa? Tão simples. Quem me deu esse hálito, esse espírito? Por que eu estou vivo? E quando você passar na rua e ver um mendigo na rua e perguntar, ele também tem a mesma respiração? E quando você olhar para fora, para uma rosa, para um jardim, para uma árvore, para um rio correndo, se ele estiver limpo, louve a Deus, mas se ele estiver sujo, pergunte por que esse rio não poderia ser limpo? Se você vê um animal, o animal que você cuida dentro da sua casa, que ser é esse? Então essa deve ser a nossa perspectiva. Para isso, o tempo de Quaresma precisa de nós um pouquinho mais de silêncio, menos barulho interno. Talvez a gente cortar alguns vícios que podem estar roubando a nossa energia, muita internet, muito som, a gente mergulhar em espaços mais silenciosos para perceber essas minúcias do amor de Deus que é tão grande por todos nós. É tudo tão grandioso e às vezes no dia a dia a gente acha que é algo banal, é algo simples. E é o que faz a nossa vida fazer sentido, né? Exatamente. E aí colocando um gesto tão singular da nossa fé, que é a própria entrega de Jesus por nós, que nós vamos meditar nessa Quaresma. Ele é o dom do Filho, é o Filho, né? A doação total. É o máximo que Deus podia ter dado para nós, é seu Filho. E ele viveu isso de uma forma espetacular, né? Esplêndida, até morrer numa cruz para nos salvar, para nos conquistar aí para a ressurreição, para uma vida que também não termina só nessa e que expande até a eternidade, até o coração de Deus.